irmão, te prepara. O melhor de Deus está por vir. Amém? Meu apóstolo, Deus te abençoe. Fica à vontade. O horário é todo seu. Obrigado. Graça e paz, igreja do Avivamento. Obrigado, apóstolo Carlos Lima. Obrigado, apóstolo Cristiano. Obrigado, família. Obrigado, pastores, líderes do Avivamento. Dê um aplauso bem lindo ao Espírito Santo. No seu coração agora, diga: Espírito Santo, eu preciso de consolidação. Eu quero contar uma história antes de eu começar. Pode. Por gentileza, proprietário de uma moto OSN 1898. Ok? Por gentileza, corra aqui rápido, tem um carro que quer sair e essa moto está atrapalhando, tá bom? Qual é a moto? Vermelha, amém? Obrigado, Deus abençoe, por gentileza. Obrigado. Por gentileza, irmão da moto aí, vai lá rapidinho. Eu quero começar contando uma história. Eu fui chamado por Deus, eu tinha 17 anos de idade. Fui chamado para ser pastor com 17 anos de idade. Eu estava no culto, eu estava assim ao lado, encostado na parede, a igreja estava cheia, tinha um missionário ministrando na igreja, ele falava de missões na Índia, missões na China, missões em vários lugares. E aquela noite, Deus tocou muito forte no meu coração. A bem da verdade, Deus me consolidou naquela noite de uma forma tremenda. Me colocou dentro de um processo, o qual eu vou falar hoje à noite aqui, do processo de consolidação. Repete: o processo de consolidação. E Deus me colocou ali no processo de consolidação. Naquele dia eu tinha 17 anos de idade, alguns meses depois eu viria completar 18 anos. E pouco tempo depois, com 18 anos de idade, aquela chamada de Deus naquele dia, eu terminei o culto ali chorando, porque eu disse: Deus me chamou. Eu tenho uma chamada. Levanta a mão direita e diga: eu tenho uma chamada. Outra vez. Toque no braço da pessoa ao seu lado e diga: você tem uma chamada. Quantos aqui tem um chamado de Deus na sua vida? E naquela noite eu tive a certeza que eu fui chamado por Deus para fazer algo para Ele e para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E naquele dia, daquele dia para uns 3 a 4 meses à frente, 6 meses depois, eu estava sendo consagrado pastor. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses depois eu estava sendo consagrado pastor, com 18 anos de idade. Olhe nos olhos da pessoa ao seu lado e diga: Deus tem um chamado com você, e Ele vai cumprir o chamado. Com 18 anos de idade eu fui ungido pastor. Eu estava ali na minha, digamos, na minha adolescência. Aí eu me alistei no exército, 18 anos. Eu já era pastor quando eu fui para o quartel me apresentar. Eu já estava há alguns meses pastor. Eu cheguei no quartel já há alguns meses pastor, apóstolo Carlinhos. Eu queria muito entrar no exército, muito, porque eu já estava noivo para casar com a Maclóvia. Orem por ela, ela está com chikungunya, mas ela vai ficar curada em nome de Jesus. Eu estava noivo da Maclóvia para casar, e eu queria muito ficar ali alistado, porque iria até ajudar no casamento. Porque se eu ficasse recruta, recebia um saláriozinho. E naquela época era um milagre. Eu estava na igreja pela fé e estava pastor pela fé. Depois outra vez eu conto mais detalhes sobre os detalhes do meu ministério inicial.
Mas aí eu fui com muita esperança. 4h30 da manhã lá estava eu, lá no quartel do 23BC, não, 10º GAC, ali na Expedicionários, ali no bairro de Fátima, ali por ali. 10º GAC, eu muito feliz. E naquele dia eu estava fazendo uma oração a Deus, dizendo: Deus, eu vou entrar no exército, eu vou ficar aqui e vou me alistar. E eu esqueci naquele momento, naquele dia, naquele instante, naquele frenesi do momento, eu esqueci a minha chamada. Estava tão recente, eu não entendia muito bem, talvez por imaturidade, eu sei, mas eu queria ali dizer assim: eu vou casar e isso aqui vai ser um emprego para mim. Imagina, eu vou me engajar e vou ganhar bem, glória a Deus, para me ajudar no casamento, porque eu vivia pela fé. E já era ungido pastor. Foi assim um mistério grande na minha vida. 18 anos de idade. Eu cheguei lá, fiz os exames, fiz tudo. Aí colocaram a gente para fazer o negócio lá. Levanta o peso, faz aquilo outro. E me chamaram no outro dia para fazer exercícios físicos, corria no campo, fazia aquele negócio lá, fazia uma prova lá e tal. Já para engajar, para ir para estudar na escola dos oficiais. Para quando assumisse, já assumia lá em cima, tenente, eu acho, não me engano. E eu fui, estava passando, passava um nível, passava outro nível. Eu digo: é agora. Aí chegou o momento de uma entrevista. Eu já estava empolgado, mas eu estava esquecendo da minha chamada. Deixa eu dizer uma coisa para você: é a chamada em Deus que consolida você. É a sua chamada que consolida você. Se você fizer o que Deus chamou você para fazer, você jamais vai cair, jamais vai enfraquecer, jamais vai desviar para a direita nem para a esquerda, jamais você vai olhar para trás, porque você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Mas para isso acontecer, ouça bem, para isso acontecer, você tem que estar sendo modelado por Deus na sua chamada. Consolidação é uma formação. Diga formação. Diga consolidação. É uma formação. Essa formação, ela também é uma palavra no hebraico que ela diz assim: como um oleiro forma o vaso. E naquele dia, apóstolo Carlos, sentei numa cadeira embaixo de uma mangueira. O sargento veio fazer entrevista e eu pensava comigo: agora vai dar certo. O sargento perguntou: e você tem quantos anos? Tal, viu a idade lá no nascimento, não sei o quê. Fez algumas perguntas e chegou uma pergunta decisiva: você é filho único? Eu não, somos 4 lá em casa. Eu sou mais velho, mas tem mais 3. Eles moram com sua mãe? Moram. Ele: ok. Ele quer ficar? Eu digo: eu quero. Você trabalha? Trabalho. Aí eu fiquei assim: trabalho assim, eu sou pastor. Aí ele olhou: não, mas vai para a igreja, tu é um de Deus. Eu: não. Comecei a chorar. Ele disse: não, vai para a igreja. Eu não sei quem é aquele homem, não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele, mas aquele dia Deus usou aquele homem. Eu fui para casa chorando, fui dispensado. Eu fui dispensado. Conjunto José Valdo Expedicionários, no ônibus. Eu entrei, sentei e Deus ministrou meu coração. Ele disse: quem vai formar você sou eu. Aí eu não sabia se eu chorava de alegria, de tristeza. Ele disse: você é o meu soldado. Na minha chamada, quem recruta os soldados sou eu. Aí eu disse para Deus: Espírito Santo, se eu estou alistado no exército, e se eu for ser formado para a tua obra, me firma, Senhor, cada vez mais no propósito da minha chamada. Naquele dia Deus disse: eu vou fazer de você não só um tenente das Forças Armadas, nem um capitão. Você vai ser
um homem de autoridade, um general de guerra. Eu era um recruta e o dono da guerra dizendo que ia me fazer um general de guerra. 10 anos depois eu tinha 28 anos de idade. Eu fui chamado para ser ungido e consagrado a apóstolo. Aí eu via na fila dos apóstolos que vinham ser ungidos lá na igreja de Manaus, no Mir. Quando eu subi no altar, que o apóstolo René olhou para mim, colocou os olhos em mim, Deus viu meu coração e disse: lembra que eu te disse que tu serias general? Hoje a tua patente é aumentada. Você é líder de líderes. E ali eu comecei a chorar naquela consagração, porque eu sei que essa noite, nesse seminário, Deus vai consolidar você na sua chamada. Sabe qual era a música que mais eu cantava na minha formação? Eu quero ser Senhor amado. Levante as suas mãos. Como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida. E me faça de novo. Deus vai quebrar você aqui nos próximos minutos. Deus vai quebrar você e vai fazer você de novo. Eu quero ser um vaso Como tu queres, Senhor. Senhor, sou teu. Tu és Levante as suas mãos, feche os seus olhos e deixe o Espírito de Deus hoje modelar você. Deixa Ele quebrar você, deixa Ele amassar a alma. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Então eu entendi que o que me sustenta, me consolida, é eu andar na minha chamada. Tudo aquilo que quer tirar você da sua chamada diante de Deus, desconsolida você. Mas quando você está na sua chamada, você pode apanhar, você pode passar por luta, por tribulação, mas você está no centro do propósito de Deus para a tua vida. Você está na vontade de Deus para você. Você está cumprindo a vontade de Deus e o propósito de Deus. Você nasceu para ser alguém usado por Deus. E quando você está na palma da mão de Deus, Ele vai amassar você, Ele vai formar você. Mas vale a pena estar na mão de Deus sendo formado. Vale a pena você estar na mão de Deus sendo formado. E hoje você vai ser consolidado na sua chamada. Quantos recebem em nome de Jesus? Levante suas mãos. Começa a orar em línguas na presença do Espírito Santo. Quantos aqui tem uma chamada diante de Deus? Quantos aqui tem uma chamada que Deus chamou você, jovem? Deus chamou você, homem, mulher, líder de célula. Você tem uma chamada. Deus chamou você para fazer algo. Deus chamou você para sair do mundo. Deus chamou você para sair dos vícios e levantou você para uma grande obra. Você foi chamado por Deus para uma grande obra. Esse é o momento da restauração da tua chamada.
eu te fazer uma pergunta. Por que você parou na sua formação? Por que você parou de deixar que Deus formasse você como um vaso? Onde foi que o processo parou? Quando foi que parou a sua formação? Volte para a sua chamada. Volte para a sua chamada. Volte para as mãos do oleiro e deixe ele amassar você. Feche os seus olhos. Não olhe mais para mim agora. Coloque as duas mãos no seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo. Você que tem se sentido distante do seu chamado, você que tem se distraído do seu chamado, você que teve amigos que tirou você da sua chamada, amizades que esfriaram você da sua chamada, você que se distraiu, você que se entristeceu do seu chamado, hoje é a tua restauração. Você que tem sentido que o teu chamado está muito pesado, você que tem sentido que o teu chamado te cansa, você que tem sentido que o teu chamado parou, você que sentiu e tem sentido que você está apagado, apagada no teu chamado, essa noite Deus reservou para você, só para você. Você que sente que algo ou alguém tem te afastado do seu chamado, hoje é o dia da renovação do teu chamado. Não olhe para mim, não olhe para mim. Feche os seus olhos e contemple a sala do trono. E venha, entre nessa sala. Hoje é a confirmação da tua chamada. Olha, hoje Deus está confirmando aqui a chamada de líderes, Deus está confirmando a chamada de pastores, Deus está confirmando a chamada de adoradores, Deus está confirmando a chamada de profetas. Por que você parou de profetizar? Por que você parou de ensinar? Por que você parou de dançar? Por que você parou de liderar sua célula? Por que você parou de evangelizar nas ruas? Abra suas mãos, as duas mãos, e levante as suas mãos como quem tem um prato nas mãos. Levante, abra, deixa as mãos bem abertas, como alguém que tem um prato nas mãos, uma bandeja nas mãos. Levante as mãos e feche os seus olhos. Levanta as mãos bem abertas, como no dia em que Moisés viu um fogo ardendo na sarça. O fogo não consumia a sarça, era um fogo puro, limpo, nítido. Como no dia de Pentecostes, um fogo tremendo, aceso sobre a cabeça dos apóstolos, dos 120 que se reuniam ali. Há um fogo nas tuas mãos aceso. Não é somente uma bola de fogo, mas é uma chama acesa. Feche os seus olhos e veja, essa chama está acesa nas tuas mãos. Essa chama é a sua chamada. A chama que tem nas tuas mãos é a sua chamada.
com as mãos próximas uma da outra, bem perto uma da outra, como quem tem um prato nas mãos, uma bandeja só. João Batista disse: Ele vem para batizar com fogo. Aleluia. Hoje você vai ser batizado de novo na tua chamada. O Espírito Santo está dizendo que Ele está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta aqueles que se distanciaram. Hoje o Espírito Santo vai te consolidar na chamada. Tem um processo que você vai entrar nele hoje. Hoje Deus vai te incendiar. Aleluia! Esse fogo está aceso, esse fogo está aceso. O nome desse fogo é a chamada que Deus tem contigo. O nome desse fogo é a chamada que Deus tem. Aleluia, Atos 2. O nome desse fogo é a chamada. Diga chamada. Diga chamada. Diga minha chamada. A decisão é sua se você vai jogar fora e vai desperdiçar, ou se você vai receber a sua chamada hoje. Incendeia, Senhor, o nosso coração na paixão por Ti, na chamada, no fogo do Teu Espírito, no fogo do Teu Espírito. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Eu vou contar até 3 e você vai colocar as duas mãos no seu peito. 1, 2, 3, receba! Incendeia, 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 incendeia. Volta a tua chamada, volta a tua chamada. Enche esse lugar, eu desejo teu poder, mais, então, recebe, comece a orar em línguas na presença do Espírito Santo. Receba de novo o batismo. Restaura, Senhor. Restaura o batismo na chamada, o batismo no propósito. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Restaura a oração em línguas do teu filho e da tua filha. Restaura, renova, restitui. Aleluia. Eu vou contar até 3 e você vai dar um brado de vitória o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Te damos
pessoa ao seu lado e diga: você está incendiado. Eu posso ver e posso sentir isso. Aleluia. A razão de eu estar aqui é para trazer uma palavra para vocês sobre consolidação e sobre um processo. Esse seminário é ideal para pessoas que têm se sentido enfraquecidas ou precisando de fortalecimento espiritual. Que nesses próximos minutos, horas, você possa sair daqui cheio, cheia, em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga amém. Diga: eu recebo. Outra vez. Quantos estão prontos para darmos continuidade ao que Deus começou ontem à noite? Levante as suas duas mãos. Amém. Quantos querem estudar a palavra de Deus? Nós vamos ruminar essa palavra. Ruminar, mastigar, entender o processo da consolidação e sermos aqui hoje restaurados pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Diga aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Tem como colocar mais um pouquinho de voz aqui? Só minha voz. Glória a Deus. Obrigado, profeta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está desligada essa aqui. Eu vou até baixo. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos aqui, está perfeito. Eu quero ler alguns versículos aqui. Nós vamos estar juntos. Dá um aplauso para o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, perfeito. Obrigado. Qual o propósito da consolidação? O que é o processo de consolidação? Repete comigo. O que é o processo de consolidação? Repete comigo outra vez. O que é o processo de consolidação? O como acontecem as 7 fases do processo de consolidação é o que nós vamos falar hoje aqui. Diga amém. Como acontece o processo de consolidação? Como acontece o processo de consolidação? Vamos primeiro ver o que é esse processo. Então a pergunta é: o que é esse processo de consolidação? Para dizer como acontece o processo de consolidação, eu tenho que saber o que é. Diga processo. Diga outra vez. Processo. Consolidação é um processo. Ontem à noite nós desarmamos aqui as armadilhas. O que não é consolidação? Não é amizade, não é entretenimento e não é religiosidade. Fundamentar a minha vida espiritual, a minha chamada em amizade, em entretenimento, em religiosidade, isso está construído em areia. Mas Deus nos tirou dessa areia ontem à noite. Quantos estiveram ontem à noite aqui, diga amém. Deus nos tirou dessa areia e nos colocou na rocha. Estamos firmes. Diga: eu sou inabalável. Outra vez: eu sou inabalável. E aqui eu estou firme na fé, na graça de Deus e no Evangelho de Jesus. Repete comigo. Diga: fé, graça de Deus e Evangelho de Jesus. Fomos tirados da areia e fomos colocados na rocha. Diga: eu sou firme. Consolidação é uma construção, foi o que nós falamos ontem. Hoje nós vamos concluir o seminário, onde nós vamos entender que consolidação é um processo. Esse processo que nós vivemos, esse processo é um fortalecimento. Tudo é processual no reino de Deus. Deus é organizado, Deus ele é processual. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, sétimo passo. Deus ele tem um processo. Degrau 1, degrau 2, degrau 3 e vai subir os degraus. Deus tem um processo, Deus é organizado, o reino de Deus é organizado. O reino de Deus tem processo, tem fases, tem etapas, tem camadas, tem esferas, tem hierarquias. Deus não é bagunçado, Deus não é desorganizado, Deus não é confuso, Deus é muito extremamente orientado, extremamente organizado. Deus é lindo, Deus é lindo. O que é o processo de consolidação? O que é esse processo? É um processo de fazer de você um pescador de homens, um ganhador de almas. Diga amém. Jesus chegou e disse assim: bem, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas,
daqui em diante, doravante, serás pescador de homens. Jesus olhou para um homem e disse assim: não temas, daqui em diante tu serás pescador de homens. Mas para isso, daqui em diante, doravante, para você sair daqui, Maia, e chegar aqui, ó, aqui é o Maia, pescador de homens. É diga comigo, processo. Vem andando, Maia, devagar. Devagar, isso. Aí vai doendo. É um processo, mas é bom. Aí quando chega aqui, ó, agora você é um ganhador de almas, um pescador de vidas. Você venceu, amém? Amém. Diga processo. Diga, eu tenho uma chamada. Você tem uma chamada e você precisa viver um processo. Na visão celular modelo dos 12, é bem esclarecido, claro, evidente, como nós trabalhamos o processo, vivemos o processo dentro da visão, no processo da nossa chamada. Amém, mãe? Aplaude Jesus pela vida do mãe. Obrigado, mãe. Consolidação é um processo que Jesus usou para transformar Pedro em um pescador de vidas. Quando Pedro se transformou em um pescador de almas, ele passou por um processo antes disso tudo. Deus chamou você para algo, mas antes disso acontecer na sua vida, você vai passar por um processo. Esse processo nós chamamos de, diga, consolidação. Consolidação é um processo. Nós vamos aqui fazer aqui uma aula, mas no final vamos terminar com um encontro. Amém? Nós vamos terminar com um encontro, vamos terminar na ponta do altar. Os líderes de célula serão ungidos em nome de Jesus. A todos nós vamos viver nesse processo de consolidação. E a igreja, Filadélfia dos Milagres, vai viver o processo de consolidação em cada discípulo, em nome de Jesus, e fortalecidos no Senhor. Diga amém. Você tem uma chamada de Deus em sua vida, e isso foi ministrado para você. Deus ministrou você, hoje você entende que você tem uma chamada. Hoje você entende que você tem uma chamada de Deus e você precisa crescer. O que você está fazendo para crescer nessa chamada? Nós oramos agora para começar na nossa chamada que nós temos. A chamada que todos nós temos aqui, toda a igreja tem uma chamada de ir e fazer discípulo. Marcos 16,15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos temos essa chamada de pregar o evangelho. Todos fomos chamados para sermos pescadores de almas. Algumas pessoas se sentem impedidas de praticar essa verdade, se sentem impedidas de viver a sua chamada diante de Deus. Você tem uma chamada. O que você tem feito com a sua chamada? O que você tem feito com a sua chamada? O que tem impedido você de viver a chamada de Deus na sua vida? Ninguém aqui aceita Jesus só para ficar sentado no banco da igreja, olhando para a igreja nos cultos. A igreja não tem somente a missão de trazer pessoas para sentar nas cadeiras e fazer um povo esquenta-banco. Nós fomos chamados para ser uma igreja viva. Você foi chamado para ser vivo. A proposta de Deus, dentro da visão celular do modelo dos 12, é que cada discípulo da igreja é um ganhador de almas. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança é um ganhador de vidas, é um pescador de vidas. Quando Jesus chegou para Pedro e disse: ei, não temas, Pedro, eu vou te fazer um pescador de almas. Jesus olha para você hoje, ele disse: você não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de almas, uma pescadora de vidas. Quando ele termina o processo de 3 anos, diga 3 anos. 3 anos de discipulado com os apóstolos, ele olha para eles e diz: agora vão e façam discípulos de todas as nações. A proposta do discipulado era fazer a mesma coisa
A igreja do avivamento aqui, nós fomos chamados para sermos discípulos. Você não é somente um membro de igreja, você é um discípulo de avivamento. Você não é só um esquenta-banco, você é vivo, você é árvore frutífera plantada para dar frutos na sua estação própria. Você é vivo, você é viva, um ganhador de almas, uma ganhadora de vidas. Diga aleluia. Mas o que impede você de viver a sua chamada? Algumas pessoas querem viver uma vida na zona de conforto. Alguns outros pensam assim: não, isso é para o irmão, isso é uma chamada para o líder de célula. Toda a igreja aqui que eu estou olhando hoje tem a chamada de ganhar vidas. Então todos nós temos um potencial para ser líder de célula. Quando você está vivendo um processo de formação, lembre-se, eu com 18 anos eu estava ali no exército querendo se alistar para ser um oficial, para ser um tenente, capitão e crescer. Mas eu estava pensando também no salário que eu iria receber, porque eu queria casar rápido. E Deus abriu portas tremendas no meu casamento. E eu casei, e não impediu de eu casar. Eu casei, e Deus disse: eu vou formar você. Eu não esperava que o processo seria tão doloroso. Foram 10 anos o processo de Deus na minha vida, na vida da McLaughlin. Foram 10 anos Deus trabalhando, como Maia saiu dali e foi para lá. 10 anos Deus quebrando e quebrando. Aí o vaso estava ali, o vaso aqui, ó, meio rachadinho. Aí Deus derramava o óleo, mas o óleo começava a vazar e começava a secar. E Deus disse: eu não vou colocar óleo no vaso rachado, furado. Aí Deus quebrava, e eu me quebrava todinho. Aí Deus vinha e fazia de novo. Você tem uma chamada, diga amém, amém. E aí continua o processo, e continua o processo, continua o processo. Aí quando ele precisava de alguma coisa, Deus não coloca remendo, Deus quebra e faz de novo. Deus não vai ficar trabalhando em remendos com você. Deus vai trabalhar fazendo, reestruturando, reformando. Deus vai fazer de novo. O que Deus quer fazer hoje à noite aqui será como um encontro. Achei que nada, o Senhor vai encher esse lugar, eu tenho certeza. E vamos terminar aqui dizendo: Deus está me fazendo de novo. Tudo que impede você de viver a chamada de Deus na sua vida destrói você, desconsolida você, enfraquece você. Quando você está no processo de consolidação, você se fortalece. Se você sair desse processo, você se enfraquece. Diga: consolidação é um processo. Leia comigo aquele slide. Consolidação é um processo de libertação, cura e santidade. Outra vez. É um processo de libertação, cura e santidade. Outra vez. Nesse processo de libertação, cura e santidade, escreva isso: consolidação é um processo de libertação, cura e santidade. Não tem nada a ver aqui ficar: não, consolidação é sair para comer pizza, consolidação é jogar futebol. Eu falei isso ontem e não vou aqui me delongar mais tempo. Mas consolidação é um processo de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. De cura, a cura, o mover da cura está no perdão. Santidade, a santidade ao Senhor é uma vida de disciplina nos princípios bíblicos. Tudo isso elimina o que impede você de se firmar e dar frutos para Deus. Se você viver uma vida de libertação, cura e santidade, tudo que impede você de viver a chamada de Deus é eliminado. E aqui nessa igreja, os apóstolos têm uma missão e têm cumprido essa missão, suado, dedicado vida, tempo, esforço, dedicação, empenho, tudo que for necessário vir às mãos dos apóstolos aqui, para você viver libertação, cura e santidade. Tudo que a igreja está promovendo é isso. Se tem um encontro é para libertar você, curar você, trazer santidade. Se tem oração da igreja é para isso. A rede de jovens é para isso. A igreja é para isso. Os cultos é para isso. O culto está promovendo libertação, cura e santidade. O apóstolo Carlinhos e o apóstolo Cristiano, quando viajam para congresso, buscando na vida deles libertação, cura e santidade, para receber, e quem recebe, dá. E quando o manto é passado, o manto é dobrado.
Tudo que essa igreja está trabalhando é libertação. Libertação no teu casamento, libertação na tua vida financeira, libertação na tua faculdade, na tua escola, para você não se amarrar em nada, em nenhum sofisma. Cura interior, cura na alma, líder de célula curado, líder de célula alinhado ao propósito de Deus, diga aleluia. Santidade do Senhor, o manto da santidade sobre a igreja, é oração, é jejum, é atos proféticos, é marcha na rua, é fazendo a bandeira do Senhor ser levantada na cidade, aleluia. E a santidade ao Senhor trará o seu fruto. Olha para o seu lado e diga assim: você é frutífero. Esse processo de consolidação é para que todos aqui possam dar frutos. Você já imaginou que Jesus poderia entrar aqui hoje nessa igreja e dizer assim para você e fazer uma pergunta bem direta? Imagina Jesus entrar por aquela porta. Alguns irmãos nem aguentar assim, que ia ter um ataque. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Alguns iam se agarrar com ele e já ia cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Outros iam cair na unção. Aí ele olhar para você e fazer uma pergunta. Que pergunta Jesus faria? Onde estão os teus frutos? Onde estão os teus frutos? O que você responderia? No processo de consolidação, é necessário você viver esse processo, porque desse processo você vai dar muito fruto. Olha para o pessoal ao seu lado e diga: você é frutífero. Outra vez. Você é frutífero. Ouça. No processo de consolidação, todos nós temos que dar frutos. João 15, versículo 5 até o versículo 8. Lê comigo. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ok, Jesus vai procurar os discípulos dele aqui na igreja. Ele vai passar e ele vai querer os discípulos dele. Como é que eu sou discípulo de Jesus? Como é ou quando é? Quando você canta, vamos, cante comigo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Como é que dá glória a Deus? Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. Glória, glória, eu te dou. Dar glória a Deus é você dar frutos. E você só consegue dar frutos se você passar por um processo de consolidação. Por isso eu estou aqui hoje, porque Deus vai, apóstolo Carlinhos, Deus vai esses dias consolidar a igreja para dar muitos frutos. Não sou eu o consolidador, o processo está começando agora aqui no seminário, mas os meses que vem à frente será de forte consolidação para toda a igreja, para você, para você, para você, para você, na igreja, no ministério, para que toda a igreja dê glória a Deus. Jesus é glorificado quando você dá frutos. Ele vai olhar para você e vai dizer: você é meu discípulo. Você é meu discípulo. Onde estão teus frutos? Para você não passar uma vergonha aqui na frente de Jesus,
entra logo na consolidação. Eu quero ser consolidado. Para quê? Para dar fruto. Eu não quero deixar Jesus olhando para mim sem eu dar fruto. E vamos entender que isso é um processo. Diga aleluia. Como é que funciona isso? Repete agora. Consolidação é um processo. Consolidação é um processo. Escreve. Consolidação é um processo. Consolidação é um processo. Que processo é esse? É um processo que tem o foco no modelo e na prática dos ensinos de Jesus. Olha, o que eu estou falando hoje aqui é uma aula da visão, da área de consolidação. Demorou muito tempo para eu aprender isso. Na visão a gente aprende na prática. Desde 2001 praticando. Ouvindo, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, eu aprendi aos pés do apóstolo René. Ouvindo, recebendo ministração, recebendo ensino. O apóstolo René faz a visão celular desde 1995 e pratica a visão, e ali ensina a visão. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco aqui desse tempo para você. E o tempo eu sei que é pouco, é escasso, mas nós vamos ter um êxito tremendo aqui hoje em nome de Jesus. Esse processo de consolidação, ele tem um foco no modelo e na prática do ensino de Jesus. Jamais nós temos aqui que dizer assim: consolidação está baseado numa estratégia de marketing da igreja. Isso não é consolidação. Consolidação está baseado em uma terapia de libertação, de cura. Consolidação não é uma terapia. Consolidação é um processo baseado no que Jesus ensinou. Então ele é um processo teológico, doutrinário, didaquê. É um processo de ensino baseado onde? No que Jesus ensinou na doutrina de Cristo e na prática. Não adianta você só ouvir, você tem que praticar. Lembra de ontem quando Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante àquele que é imprudente e coloca a casa na areia. Não adianta nada você ficar só ouvindo. Você vem aqui hoje à noite e vem me ouvir. Você está me ouvindo hoje, mas isso aqui é o início. A conclusão da tua consolidação é você colocar em prática o que você está aprendendo. Você aprende aqui no seminário, você aprende na célula, você aprende nos cultos, você aprende no discipulado, você aprende no pessoal com o seu líder de célula, com o apóstolo, e você tem que colocar em prática. Se você não coloca em prática o que Deus está ministrando você aqui na igreja, então você está na areia. Quando você coloca em prática, eu estou praticando, apóstolo, tudo o que está sendo ensinado aqui na igreja, então você está sendo fortalecido, você é forte. O foco é o ensino de Jesus, esse é o modelo e essa é a prática. Diga amém. Amém. João 13, versículo 15, versículos 17 diz o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, disse Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, abençoados, bem-aventurados sois se as praticardes. Escute, consolidação, ela é baseada no que Jesus ensinou. Ele é o modelo da consolidação. Se Jesus é o modelo da consolidação, é a prática que nós temos que fazer. A bênção, bem-aventurados vocês serão se você praticar. A bem-aventurança é uma bênção. A prática traz a bênção. Consolidação é você colocar em prática o que você está aprendendo na escola de líderes, em prática o que você aprendeu no encontro com Deus. Quantos aqui foram para o encontro com Deus? O encontro é tremendo, mas se é tremendo só ouvir é tremendo, glória a Deus. Colocar em prática é poderoso.
Você colocar em prática o encontro todo dia na tua vida é poderoso. Jamais, jamais você vai cair ou se desviar, porque você é inabalável quando você pratica o que você aprende. Diga amém. Dê um aplauso a Jesus por isso. Agora escute. Consolidação é um processo que tem um foco no ensino da palavra e não na personalidade do líder que te ensina. Isso é forte. Pode ser forte. Maia, vem cá de novo, Maia. Você é mais perto aqui, vem cá. Consolidação é um processo que tem um foco no ensino da palavra e não na personalidade do líder que ensina. Alguns